Bendito seja o nosso Deus, que reina de eternidade em eternidade, que governa céus e terra, e é por causa dele que estamos aqui nessa noite, para adorá-lo, para aprender mais dele, um pouquinho mais desse Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, e dessa vez com a responsabilidade de trazer uma reflexão, uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de fazer uma leitura que na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 27 ao 31. Texto que pentecostal gosta. Texto que fala sobre dons do Espírito. Dons dados pelo Espírito para a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 27 ao 31. Diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de cura? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quando a gente vai ler a palavra, estudar qualquer texto, eu acho que é de extrema importância a gente avaliar em que situação foi escrito o texto, né? Ou seja, o contexto que foi escrito. O Paulo, quando escreve isso aqui, ele não escreve de forma aleatória, ele escreve para uma igreja, ele escreve para alguns irmãos que se reuniam nessa cidade, na cidade de Corinto, uma igreja que ele conhece. E quando a gente fala carta de Paulo, é carta mesmo, era um meio de comunicação, né, que até pouco tempo a gente usava. Os que têm aí mais de 30 anos, pegou essa época de cartas ainda, é claro que com uma facilidade muito maior, né, dessas cartas circularem. Mas o Paulo recebe alguma carta de alguns irmãos dessa igreja, e ele escreve essa carta para responder algumas questões. E uma das questões envolvia dons espirituais, né? Ele é bem marcante, inclusive quando se fala de dons, e ele está esclarecendo aqui que esses dons são dados para alguns, de algumas formas, mas a gente percebe no decorrer da carta, quando a gente lê a carta por completo, a gente percebe que essa igreja está passando por um problema muito grande de divisão dentro da igreja. Quando a gente lê o capítulo 3, Paulo chama a atenção dos irmãos porque havia partidarismo dentro da igreja. Alguns irmãos diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Vale lembrar que Apolo era um evangelista que veio depois de Paulo para a cidade de Corinto, e segundo a tradição, dizem que Apolo era um exímio pregador, um cara que tinha uma eloquência muito boa para falar, e havia as pessoas que falavam: não, eu gosto mais do Apolo, e outros falavam: não, eu me identifico com Paulo. Mas o só identificar não seria um problema se isso não estivesse causando divisão dentro da igreja. E aí na carta Paulo já começa a tratar no capítulo 3 que estava havendo essas divisões dentro da igreja, e Paulo chama a atenção deles e fala: por acaso quem é Paulo e quem é Apolo? São todos servos de Cristo.
Um plantou, o outro regou, mas Deus dá o crescimento. Então, a gente já aprende que há uma dinâmica no reino. Cada um faz alguma coisa, e a gente vai ver que conecta muito bem com essa questão dos dons. Cada um desenvolve alguma coisa no reino. E é Deus que dá o crescimento de acordo com a sua infinita graça e de acordo com a sua infinita bondade. Um pouco antes aqui, Paulo trata novamente sobre a questão de divisão e ele fala, olha, eu tenho um negócio aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês. Tá? É a questão da divisão. Inclusive, a ceia de vocês, que é o símbolo máximo de comunhão, que é o momento da gente relembrar que Cristo morreu por todos nós, Ele repartiu, Ele entregou o seu corpo como sacrifício vivo por nós, está sendo um motivo para mostrar que há divisão entre vocês. Quem tem muito e leva muito na ceia de vocês, porque a ceia da época, cada quem levava alguma coisa de casa e eles comiam juntos. Eles ceiavam o que cada um trazia de casa. Eles não tinham essa organização que nós temos hoje, uma igreja bem estabelecida, bem organizada, era reunida nas casas, e o que levava muito, aquele grupinho que tinha muito, eles comiam entre si, e outros que às vezes não tinham nada, ficavam sem comer a ceia do Senhor. Então a gente tem Coríntios 11, que é o texto que a gente sempre lê nas ceias. O Paulo vai e relembra tudo que é a ceia. Fala na noite que o Senhor foi traído, e ele vem especificando cada momento da ceia. Fala, olha, esse ato é um momento de comunhão e não de divisão. E aí, nós chegamos no capítulo 12. Quando Paulo começa a escrever o capítulo 12, ele fala, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que eram pagãos, e aí ele vem falando que justamente dessa questão de ser pagão, de quem anda atrás de ídolos, e você fala assim, Davi, o que tem a ver ser pagão, ser ignorante, com essa questão de dons? Ele começa a entrar nos dons, nos primeiros ali, depois ele fala do corpo, ele quando começa a falar dos dons, no verso 4, 5 e o 6, ele fala, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, Jesus. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus, que efetua tudo em todos. Então, apesar da diversidade que há na igreja, o Paulo está dizendo para eles, toda a diversidade que há na igreja, inclusive dos dons, é dado pelo Espírito. Toda atividade que é realizada na igreja é para um mesmo propósito, é por causa do mesmo Senhor. E aí, por que essa questão do pagão? O que me chama a atenção é que ele fala, olha, vocês não são mais pagão. E aí ele entra na questão do corpo, ele vai falando, olha, vocês são o corpo de Cristo. Por acaso o corpo é só mão? É só pé? É só olho? O corpo é formado de diversos membros. E aí quando a gente lê aqui o verso 27, ele fala, vocês individualmente são membros, mas são partes de um corpo só. Qual a diferença de quem é membro do corpo de Cristo para o pagão? Quando ele fala o pagão que vai atrás dos ídolos, na visão do pagão, é cada um por si e Deus é cada um por si. Deus por todos, mas eu me viro, eu faço acontecer e as coisas funcionam do meu jeito. Mas dentro da perspectiva do corpo de Cristo, na verdade, Deus distribui dons para que esses dons edifiquem o corpo dele. Quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, ele deixa isso muito claro, que Deus deu alguns para apóstolos, deu outros para mestres, para evangelistas, e ele cita ali 5 dons, pastores, e todos esses dons é dado para o aperfeiçoamento do corpo. Então, quando a gente olha para esse texto e olha para essa analogia de corpo, a diferença da igreja, de quem entendeu a mensagem do reino, é que a partir do momento que eu aceitei a Jesus,
A partir do momento que Deus me entregou alguma coisa, que Ele me confiou algo para fazer, ou que eu faço parte disso aqui, eu não ando mais como os pagãos, que vivem atrás de ídolos, porque o ídolo funciona da seguinte forma: eu vou até o ídolo, ofereço alguma coisa a esse ídolo, e esse ídolo me retribui algo. E muitos dos cristãos, principalmente desses irmãos aqui, achavam que a dinâmica do reino de Deus era mais ou menos desse jeito. Eu vou na igreja, eu oro, eu presto o meu culto, eu faço a minha parte, e Deus vai me retribuir de alguma forma. Mas o Paulo está dizendo: vocês não são mais pagãos, vocês são partes do mesmo corpo. E quem entende que faz parte do mesmo corpo, ele percebe que a dinâmica da vida cristã, da convivência cristã, do culto cristã, ela acontece, e eu faço parte dessa dinâmica, e tudo que acontece, eu sou participante disso. Eu não sou um espectador da vida cristã. Quem entende essa dinâmica de corpo, não vem ao culto e como um espectador de um culto, ele vem como um participante de um culto, e aí ele desenvolve atividades com um propósito, para um Senhor. Ele faz alguma coisa porque foi alcançado e recebeu dons do Espírito. Paulo no verso 3 diz que só pode dizer Senhor, reconhecer Jesus como Senhor, quem recebeu ou quem foi esclarecido pelo Espírito, quem recebeu o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito é que vai distribuindo dons para essa igreja. Então nessa dinâmica, eu não tenho como chegar aqui no culto, ou em qualquer culto cristão, quem é cristão, e falar assim: hoje o culto foi até legalzinho, o culto estava legalzinho, nota 8 para o louvor, a palavra 6,5, né? Vou dar uma chance, dá até para fazer a V3, quem sabe a coisa chega no lugar e consegue passar a nota de aprovação. Não, na dinâmica da fé cristã, nós somos o corpo de Cristo. E Paulo fala que quando um membro só está sofrendo, todo o corpo padece. Quem já deu uma topada com o dedinho do pé? Uma topadinha na quina da porta? É só o irmão Onésio que topou, eu já topei, com a pontinha do dedo do pé. Isso é a forma mais clara de perceber que todo o corpo padece, porque a hora que você bate o dedinho do cantinho do pé, você não consegue pensar em mais nada. Você só pula, né? Aí sua mão pode estar em dias, sua cabeça pode estar ok, mas basta algo do seu corpo não estar bem. Outra coisa é desarranjo intestinal. Meu irmão, nós estávamos comentando hoje aqui, quando eu vejo esse povo correndo no trânsito, né? Eu andando mais o pastor Túlio, outro dia um cara passou por nós e ultrapassa e corre e ultrapassa 2, 3. Falo: Túlio, isso aí é desarranjo intestinal. Só pode, porque se ele parar, ele vai acabar sujando o carro. É um negócio que quando isso incomoda tanto a gente, basta um órgão do corpo não estar bem para todo o corpo se sentir desajustado. Então, entendendo que nós somos corpos de Cristo, nós precisamos entender algumas coisas. Entendendo que é o Espírito Santo que distribui dons para a edificação da igreja, nós precisamos observar algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso observar, enquanto membro do corpo de Cristo, como participante do corpo de Cristo, é: o que eu tenho feito nesse corpo? Como eu tenho me comportado? O que eu sou nesse corpo? Paulo fala que todos os membros do corpo têm a mesma importância. Exerce funções diferentes. A gente poderia entrar na questão aqui de cada um desses dons, explicar o que é cada um desses dons, mas o objetivo não é esse. O objetivo hoje dessa palavra é trazer uma reflexão para mim e para você, para que nós observemos o que nós, enquanto membros, estamos desenvolvendo.
a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Os ceifeiros são poucos. E aí o Paulo ainda diz que nós precisamos buscar de Deus os melhores dons, os dons mais apropriados, né? Há até um entendimento que ele está falando do capítulo 13, ele dá o último versículo, ele está entrando no capítulo 13, sobre o dom do amor. Mas a gente precisa entender que dom a gente precisa buscar de Deus, e muitas vezes são coisas em que a gente fica pensando, o que eu poderia fazer? Eu me lembrei, enquanto estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que um dia uma colega nossa da igreja perguntou: Davi, por que a nossa igreja, a gente acredita em curas, em manifestação, em oração por cura? Sim, a gente acredita. Ele falou: porque a gente dá pouca ênfase. Eu falei: a gente até acredita, a gente ora pelos enfermos, todo domingo a gente tem oração pelos enfermos aqui, mas confesso que a gente não tem aquela ênfase em chamar alguém aqui, chamar a gente com cadeira de roda, aleijados, mas o nosso Deus pode realizar esse tipo de cura, o nosso Deus é o mesmo, Ele realiza essas curas. A gente, apesar de acreditar em dom de profecia, a gente não tem ninguém aqui que eu conheça que exerça esse dom de profecia na nossa igreja, né? E aí eu falei: olha, naturalmente as coisas vão surgindo dentro da igreja. Eu acho que a igreja ela não precisa forçar alguém e falar: olha, a partir de hoje o pastor Lesiel vai ser o responsável pelo dom de cura, né? Mas eu falei para ela o seguinte: olha, se Deus está tocando no seu coração, isso aqui é a forma prática da gente entender isso aqui. Se Deus está tocando no seu coração, te inquietando para perguntar sobre essa questão de manifestação do dom de cura, se a gente acredita e ora. Inclusive, quantas vezes aqui, pelo menos em uns 3 momentos, nós levantamos clamor pela vida do irmão Onésio. O irmão Onésio é prova viva que o nosso Deus realiza milagre. O irmão Onésio, para quem não sabe, né, teve Covid, esteve internado, às vésperas de entrar para uma UTI, ele que tem problema de coração, precisou fazer uma cirurgia de ponte safena, e ele fez a cirurgia de ponte safena no período da Covid, que a gente sabe que a recuperação é terrível para você conseguir ajustar o quadro do paciente. Está aqui vivo para dar testemunho. O nosso Deus realiza cura, realiza milagres. Os dons é dado para a igreja para edificação do corpo. E aí eu comentei com essa colega nossa, eu falei: olha, eu acho que Deus está te inquietando para você buscar esse dom. Qual dom Deus tem te inquietado para você buscar? O que você tem desejado fazer por pessoas, pelo reino de Deus? O que você tem desejado fazer? O que está queimando no seu coração? Meu irmão, a gente não pode viver como pagão, achando que vem aqui, canta uns hinos bonitos, ora, oferta, entrega o dízimo e acha que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Ele faz, Ele pode até fazer, Ele é poderoso para fazer, mas Deus está contando com você. Deus está contando com você para edificar vidas. Ele quer, através do Espírito Santo, te dar o dom que queima no seu coração. Comece a buscar, não cesse de buscar e aplique. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas na nossa vizinhança precisam ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas nesse momento estão precisando de um cuidado pastoral? O cuidado pastoral é um dom. Quantas pessoas que têm esse dom e têm escondido esse dom? Às vezes tem um colega seu que perdeu um parente, perdeu um familiar, tem alguém que está hospitalizado e precisa de você, que é um membro desse corpo, que recebeu um dom de Deus, que tem o Espírito Santo para distribuir dons a você, e você levar uma palavra de conforto a essa pessoa.
e você ministrar uma oração de cura na vida dessa pessoa. Quantas pessoas precisando aprender de Deus, e você tem capacidade para sentar e explicar as coisas de Deus, a palavra de Deus, os mistérios de Deus. Deus conta com você, Deus conta comigo, e nós precisamos deixar de lado a ideia individualista que domina esse mundo, que domina esse século, e nos apropriar desse princípio. Somos corpo, somos membros individualmente. Em um momento ele vai perder, ele vai morrer. Qualquer membro do nosso corpo, quando ele está fora, ele se perde. Então que nós possamos, a partir do conhecimento bíblico, entender que nós, como membros do corpo de Cristo, temos que buscar os dons de Deus, os dons do Espírito, para que o corpo seja edificado, para que a igreja seja edificada, para que o reino de Deus possa avançar e expandir. Deus conta comigo, Deus conta com você, e que Ele possa te despertar, que essa chama que queima no seu coração possa aumentar, e que você possa dar voz ao Espírito de Deus, que você possa dar voz, você possa dar ouvido a essa voz que fala no seu coração, e continue a buscar. Deus, muito obrigado por esse momento, ó Pai, que o Senhor reservou para nós, que nós possamos, ó Pai, estar atentos para ouvir a Tua voz, que nós possamos, ó Pai, estar buscando os Teus dons, que o Teu Espírito tem reservado para nós, para que dessa forma nós possamos ser um corpo relevante para esse tempo, para essa geração e para essa nação, ó Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.